E as criptomoedas fizeram um movimento forte nesse domingo, mas não se enganem, o mercado pode estar preparando uma grande armadilha. Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin para esta semana que está começando. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos e geopolíticos. Aconteceu algo muito importante hoje que fez com que os mercados abrissem com movimentos fortes agora de noite. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, que está dando um sinal que muita gente está ignorando, mas que é perigoso. Vou atualizar a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, eu já vou avisando que se você quiser deixar algum comentário neste vídeo, quiser falar alguma coisa comigo, quiser que eu analise alguma criptomoeda que eu não analisei nesse vídeo, tiver alguma dúvida, deixa embaixo nos comentários. Quem comentar agora de noite, nessa noite de domingo, vou responder hoje. Quem comentar amanhã, eu vou responder amanhã de noite, tá? Então deixe seu comentário embaixo, deixa o like nesse vídeo. Se você quer receber notícias importantes em primeira mão, notícias que impactam os mercados, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, o link vai estar fixado no primeiro comentário deste vídeo. Esse canal que vocês estão vendo na tela, hoje a gente soltou notícias importantes que mexeram com o mercado na parte da tarde em primeira mão, tá? O link está embaixo, é gratuito para vocês acompanharem. E dito isso, meus queridos, bora falar do Bitcoin que andou subindo nesta noite de domingo. O que está acontecendo, Tainan? Bitcoin está subindo, tivemos notícias aí de confrontos envolvendo o Irã e outros países, e mesmo assim o Bitcoin está subindo, né? Era para estar caindo. Vou explicar o que está acontecendo aí em termos de notícia, o que moveu o mercado essa noite, mas vamos começar aqui, como sempre, pelo gráfico. Tá? Se a gente for lá para o gráfico do Bitcoin, a gente vê que essa alta de hoje, ela não mudou a análise dos últimos dias, tá? O Bitcoin continua com uma cunha ascendente rompida para baixo nos últimos dias, com alvo lá na região dos 50 mil dólares. Tá? Quando a gente dá um zoom out aqui no gráfico para ver o que mais a gente tem, a gente vê que o Bitcoin também, nas últimas semanas, rompeu para baixo um topo duplo, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e o alvo dele também está na região dos 50 mil dólares. E isso a gente está falando de alvo conservador, viu? Porque se você fizer uma projeção um pouco mais ousada, tem gente que diz que ele pode ir até 45 mil dólares, que seria o alvo mais ousado aí, um alvo um pouco mais difícil de bater desse topo duplo, mas que não é impossível. Então o que eu digo é, para as próximas semanas, o gráfico do Bitcoin continua apontando para 50 mil dólares, o que quer dizer que essa queda talvez ela não tenha terminado, a gente possa ver mais quedas nas próximas semanas, mas por agora, meus amigos, o Bitcoin ele está num ponto que a gente já alertou na semana passada, que ele poderia ter uma certa dificuldade de romper, que é essa região entre 65 e 60 mil dólares. Tainan, como assim? Você está falando uma região? Sim, pessoal, muita gente acha que suporte e resistência da análise gráfica é uma coisa estática, mas não é, tá? É uma região, a gente sempre tem que trabalhar com uma margem de segurança, uma região, uma faixa de preço, para a gente não correr o risco de, por exemplo, tomar um stop à toa, porque colocou um stop muito colado nessa faixa de preço ou dentro dessa faixa de preço. Né? A gente vê que desde fevereiro, todas as vezes em que o Bitcoin chegou aqui na região entre 65 e 60 mil dólares, foi fundo para ele, pelo menos no curto prazo. Não quer dizer que a partir daqui ele não cai mais, tá? Mas essa região sempre segurou os preços e agora o Bitcoin está nela. Tá? Na semana passada, a gente viu o Bitcoin chegando ali na sexta-feira, dia 5 de junho, na mínima de 59 mil dólares, mas acabou que ele fechou acima dos 60 mil dólares. Então, isso mostra que o suporte ainda está segurando, ainda mais que na sexta-feira a gente teve o SP500, as bolsas americanas, principalmente o Nasdaq, caindo muito forte, e mesmo assim o Bitcoin conseguiu se segurar. Tá? Isso mostra que essa região de suporte é uma região muito forte e não está deixando o Bitcoin cair por enquanto. Eu espero, inclusive, que para os próximos dias o Bitcoin fique preso nessa região. Eu acho que é o cenário mais provável até então, a não ser que aconteça alguma coisa aí e a situação saia de controle. Essa semana tem uma coisa muito perigosa para o Bitcoin. Eu já vou falar aqui do que vai acontecer, que todo mundo deveria ficar de olho. Tá? Mas em termos de análise gráfica, eu espero isso para o Bitcoin, que ele fique aqui nessa faixa de preço ali entre 65 e 60. Talvez ele pode dar uma beliscada ali no 59 de novo, tá? Mas agora não está com cara de que ele vai descer direto para os 50 mil dólares, como muita gente já está ansiosa para ver acontecendo. E a grande notícia desta tarde, que mexeu com os mercados, foi de que o Irã lançou mísseis aí contra
Israel, tá? Infelizmente, essa é a notícia que saiu e alguns ministros israelenses ficaram aí exaltados, né? E isso aí deixou o mercado preocupado. Na hora que saiu essa notícia, o Bitcoin que estava ali por volta dos 62 foi para 61, perto de 60 mil dólares, porque o mercado ficou preocupado. Ele olhou isso e falou, olha, se já está complicado, se o Irã já não está querendo abrir o Estreito de Hormuz, o Irã e os Estados Unidos não estão conseguindo chegar em um acordo, com essa volta das hostilidades entre Israel e Irã, é bem provável que o Estreito de Hormuz não vai ser reaberto e talvez o preço do petróleo possa subir mais, aumentando a inflação e, consequentemente, provocando uma alta aí nos juros futuramente, tá? Fazendo com que os bancos centrais tenham que manter juros altos. Isso aí preocupou bastante o mercado, mas logo em seguida começaram a aparecer notícias de que Donald Trump não estava muito afim de entrar nessa com Israel, tá? As notícias das falas do Trump que ele soltou nesta tarde, ele estava sinalizando que ele não, esse ataque aí entre as operações militares que Israel realizou no Líbano recentemente não foram coordenadas com os Estados Unidos, como que se ele estivesse falando quase que foi sem autorização dos Estados Unidos. O Trump pediu, até postei lá no grupo, tá, gente, no canal do Telegram, que, beleza, Irã, você já lançou seus mísseis, agora vamos voltar à mesa de negociação, não teve vítimas, vamos acabar com isso, vamos parar isso. Ou seja, o Trump apareceu pacifista, tá? E isso aí deu uma certa esperança para o mercado. Isso explica esse movimento de alta que a gente viu nesta tarde e principalmente no início da noite no Bitcoin, tá? O Bitcoin chegou a subir ali e bateu mais de 64 mil dólares ali por volta das 19 horas no horário de Brasília. Isso porque o Trump sinalizou que, olha, eu não quero entrar nessa briga, eu quero chegar num acordo de paz, tá? E isso aí deixou o mercado bastante animado, afinal, se o conflito voltasse, as esperanças de uma reabertura do Estreito de Hormuz, de uma normalização do mercado de petróleo, ficariam mais distantes, né? Mas mesmo assim, pessoal, o petróleo começou o dia em alta, tá? O preço do barril do petróleo Brent abriu com uma alta de aproximadamente 3% nesta noite, já que a coisa voltou a esquentar lá no Oriente Médio, a situação está bastante incerta, existe receio aí de o Irã e Israel voltarem a se enfrentar e isso pode levar o Irã a ter uma justificativa para manter o Estreito de Hormuz fechado por mais tempo, o que acaba pressionando os Estados Unidos, tá? Então, a situação é bastante frágil, isso fez o preço do barril do petróleo, que estava caindo nas últimas semanas, voltar a subir, tá? Se ele vai continuar subindo ou não, eu acho que vai depender muito do que vai acontecer ali entre Irã e Israel agora, tá? Principalmente, se os dois começarem a se enfrentar, começarem a se hostilizar, pode ser que o preço do petróleo volte a subir. Agora, se a semana for tranquila em termos de eventos envolvendo Israel e Irã, Irã e Estados Unidos, aí talvez o preço do petróleo fique estagnado aqui nessa faixa dos 95, 90 e poucos dólares, como já vem aí há alguns dias. Mas atenção, meus amigos, porque a semana não vai ser brincadeira. Tem um evento que pode pegar o mercado de surpresa, pode acabar sendo uma armadilha para os investidores mais empolgados, porque esta semana vai ser a semana de divulgação de dados de inflação de maio dos Estados Unidos, tá? Terça-feira a gente tem venda de casas usadas, é um dado importante, mas ele sozinho é difícil mexer muito com o mercado. E quarta-feira, meus amigos, vão ser divulgados os dados de inflação ao consumidor de maio dos Estados Unidos. E o que está me assustando aqui é que a expectativa do mercado é um crescimento de 0,3, quando que nos últimos meses a gente viu a inflação crescendo muito mais por causa do aumento do preço do petróleo, que aconteceu principalmente em março. E aí algumas pessoas podem até falar, Tainan, mas em maio, por exemplo, o preço do petróleo já estava mais estável, né? Ele já não estava subindo tanto quanto aconteceu em março. E aí que eu digo para vocês, pessoal, a inflação ela não é repassada de imediato, tá? Beleza, o preço do petróleo subiu. Você vê, por exemplo, o aumento de preço de combustível na bomba muito rápido. Afinal, combustível, gasolina, diesel, são produtos que giram com muita velocidade, né? Toda semana tem diesel novo, gasolina nova chegando nos postos, e isso faz com que os preços sejam reajustados com mais velocidade. Mas existem muitos produtos derivados do petróleo
que tem um reajuste mais lento, tá? Muitos produtos que levam petróleo na fabricação, produtos que envolvem plástico, asfalto, essas coisas. E nesses produtos a inflação pode demorar um pouco mais a chegar. Então tem inflação para chegar, sim, lá nos Estados Unidos. Também tem muitas coisas que às vezes demoram a reajustar preço. O combustível na bomba pode subir rápido, mas às vezes uma passagem de ônibus ou algum tipo de transporte pode não subir tão rápido, pode demorar alguns meses para subir, tá? Então, eu vejo um risco alto de o mercado ter mais uma surpresa nesses dados de inflação que vão ser divulgados na quarta-feira, dia 10 de junho, tá? Lembrando, meus amigos, que o índice cheio do CPI, ele já está em 4,2, tá? Tá muito acima do que o Fed gostaria. A meta do Fed é mais para o PCI, que é um outro dado de inflação, mas o ideal seria aqui um CPI próximo de 2. Tá? Ele está em 4,2, então ele está mais do que o dobro. Na última sexta-feira a gente já teve o payroll que veio muito acima do esperado, assustou o mercado, provocou aquela queda forte nas bolsas americanas, no próprio Bitcoin que caiu também na sexta-feira com o último dado do payroll, porque os dados vieram mostrando que a economia americana está muito forte, então o mercado de trabalho está muito bem. Com isso, o Fed não precisa correr para cortar os juros para ajudar o mercado de trabalho. A única coisa que poderia ajudar o Fed a cortar juros agora é se a inflação caísse. Tá? E se a inflação esta semana surpreender para cima de novo, meus amigos, a gente vai entrar num cenário muito difícil para o Bitcoin, muito difícil para as criptomoedas, muito difícil para as bolsas. Afinal, quando você tem inflação subindo, o Fed é forçado a manter juros mais altos ou até a subir juros, o que acaba derrubando criptomoedas, ações de empresas, commodities e ativos em geral que competem com os títulos do Tesouro Americano, que competem com os juros que os Estados Unidos pagam. Então a gente tem que ficar de olho no que vai sair desses dados na quarta-feira, tá? Quinta-feira a gente vai ter PPI, índice de preço ao produtor, que é tão importante quanto o CPI, porque é uma inflação para o varejista, para o empresário, e essa inflação ela acaba sendo repassada dentro de alguns meses, tá? Então, a semana, ela não é uma semana em que a gente tem vários dados sendo divulgados de uma vez, mas a gente tem dados que têm um peso gigantesco e podem mexer muito com o mercado, além dessa situação do Irã e de Israel e também dos Estados Unidos envolvido no meio, que é uma situação bastante delicada que pode piorar de uma hora para outra e fazer com que o preço do petróleo suba e, consequentemente, as bolsas caiam. Em termos de análise de sentimento do Bitcoin, meus amigos, eu não estou gostando do que eu estou vendo, tá? O Open Interest está até estável, ele até caiu um pouco nesse domingo normal no final de semana, mas o Funding Rate está positivo, indicando que a galera está mais alavancada, apostando na alta dentro da Binance, e o Long Short Ratio, que é um indicador muito importante, ele está acima de 2, mostrando que tem proporcionalmente mais de 2 pessoas apostando que o Bitcoin vai subir para cada pessoa que aposta que ele vai cair. E geralmente o mercado faz o contrário do que a maioria está apostando. Então, se a galera está alavancada apostando que o Bitcoin vai subir, existe um risco grande de nas próximas horas ele cair, tá? A análise gráfica mostra que o Bitcoin está no suporte, mas a análise de sentimento está sinalizando que ele pode acabar caindo mais a qualquer momento, tá? Então, eu não compraria Bitcoin aqui agora, nessa faixa de preço. Para mim, o ponto bom de compra, o ponto em que eu pretendo começar a comprar, é ali na região dos 50 mil dólares. Eu acho que ali já começa a ficar bastante interessante. E a gente não pode deixar de falar das altcoins, afinal tem algumas aí que estão voando neste domingo, tá? Vou falar aqui primeiro da Ethereum, né, que é a segunda mais importante criptomoeda depois do Bitcoin. Tá? Ethereum, meus amigos, subindo nessa noite de domingo. Né? Ethereum acabou de fechar o gráfico diário com uma alta de 7%, que é uma alta considerável, tá? E assim, pessoal, eu não estou muito confiante. Para mim, a Ethereum perdeu todos os suportes e essa alta aqui, para mim, ela é mais um pullback. Não acho que a Ethereum vai reverter, afinal, o alvo para a Ethereum está lá na região dos 1.100 dólares, que ela deve bater dentro de algumas semanas, tá? Não acho que vai ser de uma hora para outra, mas tá tudo indicando que a Ethereum vai para 1.100 dólares. Essa subida de hoje, na minha visão, ela é uma oportunidade aí para quem está pensando em começar a montar posições vendidas, tá? E, atenção, não estou dizendo para abrir um short alavancado, mas começar a montar posições, abrir um pouco aqui, abrir mais um pouco de posição lá na região dos 1.800 se ela chegar, tá? A região dos 1.800 já é uma região de resistência importante, então eu acho que é uma região aqui que ela
com essa subida ela começa a ficar interessante aí para um movimento desses, tá? Solana, meus amigos, gráfico da Solana, lá na última sexta-feira ela bateu ali, aliás, no último sábado, né, Solana bateu o alvo ali daquele padrão que a gente tinha alertado, um retângulo com alvo nos $60, e depois desse movimento, hoje vieram essas notícias aí de Trump com uma postura mais anti-conflito, né? E a gente está vendo o preço da Solana subindo aqui nesse domingo, nessa narrativa, tá? Vai mudar de direção? Pessoal, sinceramente, eu não estou vendo aqui nenhum padrão gráfico indicando que ela vai mudar de direção. O que a gente não tem para a Solana agora são padrões novos de curto prazo apontando para queda. Mas lembrando, tá nos últimos meses, né, a Solana formou um padrão gráfico nada bonito que aponta que ela pode sim cair mais ainda este ano. Se a gente olhar ali no gráfico da Solana, tem o famoso topo duplo gigantesco que eu já tinha falado no início do ano, que tem alvo para ela lá na região dos $40, tá? Mas atenção, isso aqui é alvo para semanas ou meses, não é um alvo que ela deve bater de um dia para o outro à toa, tá? Ou tem que acontecer algo muito forte, mas o gráfico diz que tem espaço para Solana a $40 e a gente não pode ignorar isso, tá? Outra moedinha importante, AVE, meus amigos. Ontem no sábado ela bateu o alvo daquele padrão que a gente tinha alertado. A gente tinha dito aqui em vários vídeos que a AVE tinha rompido para baixo uma flâmula, né? Um padrão de continuação da queda. E se a gente fizesse aqui uma projeção de alvo dessa flâmula da AVE, a gente via alvo lá na região dos $60. Tá? Que é uma região em que o preço chegou nesse final de semana, né? Então, a AVE já bateu o alvo, não tem padrões novos indicando mais queda ou mais alta. Hoje, ela está subindo nesse domingo, mas a AVE ultimamente está bem fraca. Ela está subindo 4,5, enquanto outras altcoins estão subindo 7, igual a Ethereum, 6, igual a Solana. Então, a AVE está bem fraquinha. Eu vejo espaço para ela cair mais nesse ano, mas por enquanto, eu acho arriscado abrir posição apostando na queda da AVE. Afinal, ela está aqui agora em uma região de suporte. Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que essa faixa entre 45 e $60 é uma região aí que já segurou o preço da AVE, impediu que essa moeda caísse em outros momentos importantes. A gente vê que lá no bear market de 2022, essa região foi a região em que a AVE estagnou, tá? Ela sempre que batia aqui na região dos 46, $60 era fundo, tá? Então, atenção aí, porque agora a AVE já chegou numa zona em que não tem tanto espaço para ela cair, se não acontecer algo aí que justifique uma queda forte, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de falar, meus amigos, essa aqui pegou muita gente de surpresa nos últimos dias, Token Hype, subindo nesse domingo cerca de 5,71%, tá? Mas assim, meus amigos, não tem aqui um padrão gráfico confiável para o Token Hype continuar o movimento de alta ou de queda. A gente tem que olhar aqui para o gráfico dela, que ela parece estar formando aqui uma flâmula, né? Um padrão de continuação de tendência, tá? Mas ainda não rompeu para nenhum lado. A gente tem que aguardar aqui. Se ela romper para baixo, aí ela deve cair mais, tá? Se ela romper aqui para baixo a região dos $55, aí o Token Hype forma uma flâmula com alvo lá na região de aproximadamente, vamos ver aqui, $41, tá? Então atenção, porque se romper para baixo a coisa fica feia. Ela também pode formar aqui um padrão de alta, mas como eu disse, tá? Ainda não rompeu nada, né? Ela tá ainda estagnada aqui nessa faixa dos 50 e poucos dólares, mas ela pode vir a formar um ombro, cabeça, ombro invertido se entrar mais volume de negociação aqui e se ela conseguir romper a região ali dos 61, tá? Por enquanto ainda não aconteceu isso. Outra moeda importante, AVAX, meus amigos. AVAX a gente tinha alertado que ela poderia cair aí para a região dos $6 aproximadamente, né? $6,40 aproximadamente, e ela já bateu o alvo daquele retângulo. Por enquanto não tem padrões novos aqui para a AVAX, tá? Para as próximas horas eu vejo ela estagnada nessa região aqui dos 6 e pouco, dos 7 e pouco, mas para as próximas semanas, meus amigos, a situação dela, para os próximos meses, a situação da AVAX é assustadora, tá? Se a gente olhar aqui nos tempos gráficos maiores, der um zoom out ali nos tempos gráficos de semanal, né, mensal, o que a gente tem aqui para AVAX é terrível, tá? Olhem isso daqui, meus amigos, ela rompeu nos últimos dias
para baixo a região dos 8 dólares e 60 centavos. E com isso, ela formou um topo duplo gigantesco no gráfico semanal. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para esse topo duplo, para saber até onde a AVAX pode cair, a gente vê alvo para ela lá em 1 dólar e 20 centavos, tá? Se ela vai, eu não sei, eu acho que se ela for, vai levar semanas para isso acontecer, mas é o que o gráfico está apontando nos tempos gráficos maiores, tá? Chainlink, meus amigos, Chainlink também subindo nesse domingo, ela subiu ontem no sábado, né, se recuperando da queda que sofreu aí recentemente. Ela subiu 7% nesse domingo, mas ela agora está aí na região que a gente já tinha alertado, na região ainda de suporte, essa faixa aqui até os 7 dólares é um suporte para a Chainlink, então ela está se segurando, mas o alvo para ela para as próximas semanas segue sendo a região dos 6 dólares. XRP bateu o alvo ontem daquele retângulo, tá? O alvo estava na região de 1 dólar aproximadamente, 1 dólar e 4 centavos, já bateu o alvo, por enquanto também não tem padrões gráficos novos, tendência na minha visão é se estagnar próximo dessa faixa de preço em que ela está agora. Token NIR, meus amigos, Token NIR rompeu para baixo nos últimos dias, um topinho duplo ali no gráfico de uma hora, o alvo está em 1,66, por enquanto ainda não bateu, mas a tendência dela parece ser buscar aquele alvo, tá? ADA Cardano, meus amigos, próximo ali da região de suporte do alvo que a gente projetou nos últimos dias, tá? A gente tinha dito que a Cardano tinha rompido para baixo o triângulo descendente com o alvo nos 17 centavos e ela está próxima disso, está um pouco abaixo aí, tá? Mas a tendência para Cardano, pessoal, cá entre nós, é das piores, tá? Isso aqui a gente está falando de tempos gráficos menores. Se a gente colocar ali no gráfico semanal, o gráfico da Cardano está igual ao da AVAX, tá? Ela rompeu para baixo a região ali dos 20 centavos, 21 centavos de dólares. E olha o que ela formou aqui. Formou um topo duplo gigantesco no gráfico semanal. Se a gente fizer aqui uma projeção conservadora de alvo para Cardano, a gente vê alvo para ela lá na região dos 3 centavos de dólares, tá? Então tem muito espaço para cair esse ano, se as coisas ficarem feias, como parece que vão ficar, tá? Token Tom andou subindo aí nesse final de semana, né? Subiu hoje, no domingo, 3%. Ontem ela subiu mais de 8%. Mas, meus amigos, eu não vejo aqui a tendência do Token Tom conseguir se manter, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção desse último movimento, né? Ela rompeu aí para baixo o que parece ser um padrão de continuação da tendência de baixa, que é uma bandeira de baixa no gráfico ali diário, né? A gente nem está falando de gráfico de uma hora, está falando de gráfico diário aqui, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui, a gente vê alvo para o Token Tom lá na região de aproximadamente 1 dólar, tá? Então tem bastante espaço para cair. Eu não compraria Token Tom agora. Token Tron, por enquanto, se segurando ali na região de suporte dos 32 centavos. Dogecoin também bateu o alvo ali daquela região que a gente comentou que ela podia atingir, né, a região de suporte ali dos 7 centavos, por enquanto sem padrões gráficos novos, subiu bem nesse domingo, cerca de 5%, tá? Mas não tem aqui padrões indicando que ela vai voltar a subir. Pelo contrário, a situação do Dogecoin é terrível, assim como a da maioria das altcoins, tá? A diferença é que a Dogecoin ela não perdeu níveis importantes como a AVAX e como a Cardano, mas a situação dela tá ruim, tá? Token Pendle, meus amigos, perdendo suporte ali, não tá legal, tá? Subiu um pouquinho hoje, mas não vai aguentar muito tempo isso aqui. Sui, né, moeda aí que teve a rede travando aí na semana atrasada. Infelizmente a Sui subiu hoje, mas o alvo para ela continua na região dos 40 centavos de dólares. E teve uma que subiu com força hoje, né, pessoal? Token Zcash, tá? Essa brilhou aí no movimento de hoje. Token Zcash subiu 21% neste domingo, meus amigos. É uma alta muito forte, né? A gente vê que ela caiu ali na sexta-feira com força por causa das notícias ali de que descobriram uma falha no software, mas a gente vê que ela fechou ali, ela não fechou em nenhum momento abaixo do alvo dos 360 dólares, que é o alvo desse padrão. Por isso que eu digo, pessoal, que na análise gráfica, na hora que o mercado fica nervoso, como aconteceu com a Zcash na semana passada, pode acontecer os movimentos malucos, tá? Zcash, por enquanto, não tem padrões gráficos novos, nem nos tempos gráficos menores. E uma alerta que eu faço, cuidado aí se você for comprar Zcash, porque depois de uma queda brutal, como aconteceu na semana passada, é normal ter os movimentos de alta forte, como esse de hoje. Tá? Mas a tendência da Zcash, depois que ela fez esse padrão aqui que a gente alertou no gráfico, ombro, cabeça, ombro, ela tem tendência a partir de agora de cair. Tá? Esse é um padrão que reverteu a alta para uma tendência de baixa. Então, Zcash, meus amigos, eu não tenho aí esperanças para ela, tá? E, galera, sobre as principais criptomoedas do mercado é isso, tá? Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal criptográfico do YouTube e alerto vocês.
Não se empolguem com essa subida de noite de domingo. A semana promete ser bastante perigosa, principalmente na quarta-feira. Até mais, uma excelente semana a todos. Tchau, tchau.